Eu sou o Júnior Freire, sou médico e eu vou falar com vocês sobre doença inflamatória pélvica, né? A definição da doença inflamatória pélvica, ela é caracterizada por uma doença sexualmente transmissível, caracterizada pela ascensão de uma bactéria no colo uterino, né? Quando essa bactéria, ela de maneira ascendente, ela atravessa o colo uterino e ela chega no útero. A partir daí, então, ela cria um processo inflamatório do útero, né? E posteriormente ela vai para as trompas e para os ovários, né? Como é que se caracteriza isso? Né? Essas bactérias geralmente são bactérias saprófitas. E essas bactérias saprófitas, elas começam a se proliferar, né? E nessa proliferação elas começam a acender o colo uterino. Né? Dessa forma, à medida que ela vai ascendendo, ela vai gerando um processo inflamatório. Né? Anatomicamente, ela atravessa o colo uterino, o orifício interno do colo uterino, e posteriormente ela chega logo no útero. Né? No útero, ela gera um processo inflamatório no útero, né? Continua ascendente e chegando nas trompas uterinas. E nas trompas uterinas, ela também começa a formar, à medida que ela vai se proliferando mais, ela vai gerando um processo inflamatório nas trompas uterinas. Né? Posteriormente, isso, no estado mais distal das trompas uterinas, tem as fimbrias. Né? Nessas fimbrias, elas se proliferam mais, aumentando esse processo inflamatório, gerando uma complicação que pode vir a ter, que é o abscesso tubulovariano. Né? Esse abscesso tubulovariano, ele acontece quando nas fimbrias uterinas, existe um processo inflamatório muito forte, né? Uma proliferação muito alta de bactérias, e aí tende a ter um abscesso tubulovariano. Né? Mas a doença inflamatória pélvica é um processo infeccioso que se dá característico de uma doença sexualmente transmissível, onde existe um processo, uma contaminação ascendente dessas bactérias, e essas bactérias migrando de maneira ascendente, elas vão gerando um processo inflamatório, né? Desde a cavidade uterina, as trompas, as fimbrias, até chegar ao ovário, ou ir gerando uma peritonite, né? O agente etiológico mais comum que a gente tem é Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis, né? Então, não generalizando, né? Mas 95% das doenças inflamatórias pélvicas, ela se dá mais por Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. Lógico, ela também pode dar por Mycoplasma, Gardnerella, Escherichia coli, mas 95% dessas bactérias que acendem o colo uterino é Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. Né? Levando em consideração que os pacientes com DIU, né, que fazem uso do dispositivo intrauterino, as mulheres que fazem uso do dispositivo uterino, elas também elas podem vir a ter esse processo inflamatório. Mas geralmente a DIP com paciente no uso do dispositivo intrauterina, ela se dá mais por actinomyces AL. Né? Então, geralmente quando você chega um paciente que você vê suspeita com sinais clínicos de uma doença inflamatória pélvica e esse paciente essa mulher faz uso do dispositivo intrauterino, então suspeite de actinomyces israelis, né? O diagnóstico. Como é que a gente dá o diagnóstico desse paciente? Geralmente esse paciente, alguns, na sua grande maioria, eles chegam assintomáticos, eles não têm sintomas, e os sintomas só vão surgir depois de um processo inflamatório muito maior, onde existe uma proliferação maior dessas bactérias, né? Mas outros pacientes, que são os pacientes sintomáticos, eles têm uma dor pélvica, né? Uma leucorreia purulenta. Eles chegam, doutor, eu tô com muita leucorreia, tá saindo uma secreção purulenta. Né? E isso é típico de doença inflamatória pélvica. E dispareúmia. Né? Dispareúmia é aquela dor no momento do coito, no momento da relação sexual. Então esse paciente fala, doutor, sempre que eu tenho uma relação sexual eu sinto muita dor. Isso é típico de doença inflamatória pélvica também. Então, sintomas característicos de doença inflamatória pélvica é dor pélvica, né? Leucorreia purulenta e dispareúmia, né? Dor na relação sexual. Né? Um médico ele precisa fazer o exame físico completo, né? Mas mais específico ainda para a doença inflamatória pélvica, quando a gente faz uma palpação desse paciente, a gente percebe que tem dor nos anexos, a palpação nos anexos, né? A gente vai usar o espéculo, quando a gente coloca o espéculo, a gente vê que tem uma cervicite, tem uma secreção muito purulenta, né? Típico de doença inflamatória pélvica.
né? E o toque vaginal. É muito importante você fazer o toque vaginal. Quando você tenta fazer uma mobilização do colo, né, você vai perceber que esse paciente sente muita dor. Né? Não é uma dor, não é um desconforto, é dor. O paciente refere, doutor, está doendo muito quando você tenta fazer a mobilização do colo. Isso é típico de uma doença inflamatória pélvica. Né? Não existe exame específicos para isso, não existe necessidade de se fazer um exame específico para isso, porque esse é um diagnóstico clínico, né? De um diagnóstico absolutamente clínico. Então, paciente com dor em região pélvica, dor, a palpação nos anexos, né? A gente vê uma leucorreia purulenta a partir do momento que você faz uma avaliação com espéculo e você no toque vaginal você vê que você percebe esse paciente refere muita dor à mobilização do colo, típico de doença inflamatória pélvica, né? A gente já consegue dar o diagnóstico a partir daí. E a conduta terapêutica. Né? Como os principais agentes envolvidos são Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis, o que a gente faz? A gente precisa fazer o tratamento específico, tanto para Neisseria gonorreia quanto para Chlamydia trachomatis. Né? Para gonorreia, né? Isso que é o Neisseria gonorreia, a gente usa ceftriaxona 250mg intramuscular, dose única, não esquecer disso, né? A gente já sabe que a conduta é sempre essa, ceftriaxona, 250mg intramuscular, dose única para gonorreia, associado para clamídia, a gente vai usar doxiciclina, 100mg de 12 horas via oral durante 14 dias. Então, esse é o tratamento de escolha. Né? É muito importante a gente sempre tratar o parceiro. Né? O ideal é que a gente, na próxima, peça ao paciente para que ele informe o parceiro que ele precise vir a consulta, porque a gente não vai prescrever para o paciente mandar tomar em casa, porque o Código de Ética de Medicina não permite isso, e o ideal é que a gente faça a avaliação desse paciente posterior, faça a prescrição. Então a gente pede para esse parceiro vir para que a gente possa prescrever os antibióticos também para ele. Né? Levando em consideração que existem algumas observações, tipo o dispositivo intrauterino. Né? Algumas pessoas ficam em dúvida. O paciente que tem doença inflamatória pélvica, a gente faz a retirada ou não do dispositivo intrauterino. Né? O ideal é que não faça a retirada. O protocolo do Ministério da Saúde é paciente com diagnóstico de doença inflamatória pélvica, a gente não faz a retirada do dispositivo intrauterino. Porque se a doença é caracterizada por uma proliferação ascendente das bactérias, no momento que você tira aquele dispositivo intrauterino, você vai criar um mecanismo, né, uma solução de continuidade muito mais fácil para aquelas bactérias elas ascendam de forma muito mais rápida. Então, o ideal é que faça um antibiótico e mantenha um dispositivo intrauterino. Então, eu espero que vocês tenham gostado e curtam minha página. Obrigado.